E hoje aqui no Informativo a gente fala sobre a preservação do patrimônio de Uberlândia. A gente recebe aqui no estúdio o padre Fábio Marinho. Muito obrigado pela participação, padre. Eu que agradeço, Júnior, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, como eu disse, nosso tema de hoje é a preservação do patrimônio de Uberlândia. E na semana passada aconteceu um episódio lamentável que foi uma destruição da porta da Igreja do Rosário, que fica localizada no centro de Uberlândia. Isso. Eu queria, padre, que o senhor começasse contando o que aconteceu de fato nesse dia. O que foi esse episódio? Na semana passada nós tivemos a infelicidade de um casal de namorados brigarem nas escadarias da igreja e a namorada, por histeria, um ataque de histeria, ela decidiu chutar as portas da igreja. E nesse ato ela acabou destruindo parte de uma porta centenária, né? Com a violência e a agressividade do chute, ela destruiu a parte inferior de uma porta, o que traz para nós um grande prejuízo, Júnior, porque toda a Igreja do Rosário ela é tombada, o prédio é tombado, e para qualquer restauração, para qualquer intervenção que nós precisamos, nós temos que gerar licitações, buscarmos os restauradores que possam fazer com que aquilo seja restaurado de maneira idêntica ao original. Então, tudo isso para nós é muito pesado. Pontualmente, o que aconteceu na semana passada foi isso. Mas o problema do vandalismo em torno da Praça do Rosário, ele é de décadas. Né? Há muito tempo a Igreja do Rosário, não só, também outros prédios públicos da cidade sofrem muito com o vandalismo na cidade de Uberlândia. E voltando a falar sobre essa situação da porta da igreja, como que está essa situação? Ela mantém protegida? Como que está aquele local? Sim, aquele lugar hoje, o que foi destruído, né, pela moça, nós fizemos uma intervenção que ela é provisória por uma questão de segurança. Mas agora esperamos o restauro completo da porta, porque todas as partes da igreja que são vilipendiadas, que são vandalizadas, elas não podem ser reestruturadas, reerguidas ou restauradas apenas do pedacinho que foi quebrado, porque nós temos que seguir uma ordem que possa contemplar todo o prédio. Então, por menor que seja o dano causado à igreja, o prejuízo é em todo o prédio, porque não se restaura apenas os centímetros ou apenas o pedacinho que foi atacado. Tem que se restaurar o conjunto para não perder a originalidade do prédio. Então, neste momento, há uma proteção que é provisória, aguardando ainda o encaminhamento da própria Secretaria de Cultura da cidade de Uberlândia, que, aliás, aproveito, Júnior, para agradecer a Mônica Debs, que é a nossa secretária de Cultura, que não mede esforços para poder nos ajudar em tudo aquilo que é necessário. Padre, além dessa destruição na porta, a gente percebe que não é um caso recente, muitos ataques de vândalos acontecem ali naquela região. Sim. Por que esses espaços são alvos desse vandalismo? Eu acredito que, em primeiro lugar, Júnior, falte uma educação e uma formação sobre a cultura da cidade, sobre a história de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que cresceu muito rápido e, particularmente, eu acredito que a sociedade uberlandense não tenha acompanhado esse crescimento. E, inclusive, os órgãos públicos talvez não tenham visto ou talvez não queiram ver, porque a cidade cresceu de uma forma muito rápida e nem tanto ordenada. E muitos dos que vivem em Uberlândia hoje vieram de fora e desconhecem totalmente a nossa história. E eu percebo isso quando eu estou na Igreja do Rosário, realizando qualquer atividade durante o dia, e eu mantenho as portas da igreja abertas. Muitas pessoas que passam pelo centro fazem questão de parar, porque não sabiam que aquela igreja de fato era uma igreja. Acreditavam que era apenas um prédio, um museu, alguma coisa mantida como uma ilustração do centro da cidade. Então falta uma informação cultural para os habitantes da cidade de Uberlândia. E eu acredito que isso tem que começar desde os primeiros anos da escola e ter um trabalho público, social, de informação a respeito daquilo que é o patrimônio da cidade. Não só a Igreja do Rosário, que nesse momento encontra-se muito desprotegida, porque todos os outros prédios tombados da cidade, ou eles estão cercados, ou eles possuem a própria polícia administrativa da prefeitura, então conseguem manter uma ordem maior. Já a Igreja do Rosário, não.
Nós não temos o privilégio de ter um posto policial, inclusive naquele lugar que é um lugar que nós sabemos ali, a Praça da Bicota, a tradicional Praça da Bicota, ali nós temos muita dificuldade, sobretudo no período noturno, né? É óbvio o tráfico de drogas, o consumo de drogas, o excesso de barulho, o excesso de ruídos, que vai sempre culminar em atitudes mal pensadas e no vandalismo. É próprio da estrutura que o Centro de Uberlândia hoje está oferecendo para a cidade. Padre, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas a igreja ela é tombada como patrimônio histórico desde 1985. Sim. O senhor já citou aí sobre ela ser tombada. O que isso significa? Significa que a partir do momento em que um prédio é tombado, ele passa a ser um patrimônio público, cuidado, vigiado e, ao mesmo tempo, vistoriado pelos órgãos públicos. No caso da igreja, o prédio foi tombado como patrimônio da cidade de Uberlândia e ele precisa ser vistoriado pela Secretaria de Cultura, pelo instituto que tombou a igreja. Porém, a instituição que mantém o prédio ainda é a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio da Diocese de Uberlândia. Ela é um patrimônio da Diocese de Uberlândia. E materialmente tombada pela prefeitura. Então, qualquer intervenção no prédio físico, é a prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, que precisa aprovar. Não o que diz respeito ao culto, ao que diz respeito à espiritualidade, o que é próprio da igreja. Isso não pertence à prefeitura e nem ao público, porque a igreja possui a sua independência para o culto e para a deliberação do que diz respeito aos fiéis e o trânsito de fiéis no interior da igreja. Agora, o exterior, a arquitetura, o projeto arquitetônico, a originalidade das coisas pertence ao cuidado e necessariamente a manutenção da Secretaria de Culturas da cidade de Uberlândia. Ok. Padre, a gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho o senhor volta aqui com a gente, fica aqui com a gente, né, para falar mais sobre esse assunto. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, a ESEBA, abrirá inscrições para vagas no ano letivo de 2024. Fique atento para fazer de forma correta a inscrição do seu filho ou da sua filha entre os dias 7 e 17 de agosto de 2023. Há duas formas para realizar a inscrição neste período: virtualmente, pelo site www.eseba.ufo.br ou pessoalmente na Secretaria da ESEBA entre 8 e 11h30 da manhã e 1h30 e 5 da tarde. Para o ano letivo de 2024, a ESEBA UFO sorteará 60 vagas para o primeiro período na educação infantil. Podem concorrer as crianças que tenham completado 4 anos até 31 de março de 2024. Dessas 60 vagas, 30 são para ampla concorrência e as demais são para 3 tipos de estudantes cotistas. Uma parte destinada aos estudantes de perfil socioeconômico com renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita. Outra parte para os estudantes pretos, pardos ou indígenas na modalidade PPI. E as vagas restantes das cotas serão destinadas a estudantes com deficiência. Do segundo período da educação infantil e do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental, a ESEBA UFO constrói listas de espera para a recomposição das turmas e, caso surjam vagas ao longo do ano letivo de 2024, os estudantes das listas de espera são convocados conforme previsto em edital. As listas de espera e a convocação de estudantes por ano de ensino podem ser acompanhadas no site da escola. A inscrição é efetivada após o pagamento do boleto referente à taxa que deverá ser realizado até o dia 18 de agosto. Imprima e guarde o comprovante, que é a sua segurança e futura comprovação, caso necessário. Para os candidatos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a solicitação de isenção ou desconto na taxa de inscrição poderá ser requerida presencialmente no setor de serviço social da ESEBA entre 7 e 16 de agosto. O sorteio será no dia 20 de setembro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Universitária de Uberlândia no YouTube.
Confira o edital completo sobre o sorteio da Ezeba UFO 2023 no site da escola ou acesse aqui pelo QR Code. Tire suas dúvidas pelo telefone 3218-2946 e pelo e-mail sorteio@ezeba.ufo.br. Boa sorte e obrigado por acreditar no projeto político-pedagógico do Colégio de Aplicação Escola de Educação Básica Ezeba UFO, um dos 24 colégios de aplicação brasileiros vinculados a uma instituição federal de ensino superior. Universidade Federal de Uberlândia, 45 anos. Estamos de volta com o Informativo TVU. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o padre Fábio Marinho, que está falando sobre a preservação de patrimônios históricos aqui da cidade de Uberlândia. Padre, a gente falou sobre responsabilidade, falou sobre o que aconteceu na Praça do Rosário, na Igreja do Rosário. O que poderia ser feito o que a Prefeitura, por exemplo, poderia fazer para educar a sociedade? Júnior, eu acredito que a criação de um projeto de informativos, eu falo do informativo popular mesmo, panfletagem, comerciais de televisão e rádio, para conscientizar as pessoas da existência desse patrimônio. É uma coisa interessante que no Instagram da Capela do Rosário, nós fizemos uma postagem denunciando o vandalismo. E a própria moça que chutou a porta comentou, né, eu não sei por que tanta preocupação com um prédio que daqui 300 anos nem estará mais de pé. Essa foi a fala dela, está lá publicamente no Instagram da Capela do Rosário. Então, que mentalidade é essa que nós temos? Né, nós estamos falando de um prédio que já está aí à beira dos seus 200 anos e que veio muito antes da cidade de Uberlândia, com o movimento da comunidade preta de Uberlândia, que se organizou e construiu tudo aquilo, a despeito daqueles que tinham os grandes poderes e tudo mais. Então, ali na Praça do Rosário, nós contamos também a história da cidade de Uberlândia. Porque se nós temos hoje essa metrópole que nós temos, ela nasceu ali naquela praça, com o sangue e o suor de muita gente que hoje, inclusive, sofre pelo preconceito dessa cidade, que cresceu sem saber da sua própria história. E é muito triste uma sociedade que se estabelece, que se orgulha tanto de ser uma das cidades que mais cresce, com tanto potencial, mas que não consegue preservar a memória de si mesma. Então a prefeitura ela precisa ter um pouco mais de consciência para isso. Talvez até elaborarem um projeto e, por que não, pensarem entre o executivo e o legislativo na criação de uma guarda municipal. Todas as grandes cidades possuem isso. Chegou a hora que eu acredito que é preciso falar sobre isso, debater sobre isso. Vamos falar sobre guarda municipal, vamos atribuir quais são os poderes da guarda municipal. E a própria polícia militar pelo Estado, né, que tem muita dificuldade para agir. Então, além de educação, segurança também. Segurança, principalmente, porque nós não estamos falando de segurança só de um prédio de concreto. Nós estamos falando do entorno daquela igreja que é cercado por moradores. Nós temos pessoas que convivem diariamente com barulho, com vandalismo, com todos os tipos de atrocidades que acontecem na Praça do Rosário. Que assim como a igreja, a praça, enquanto lugar público, é também tombada como um patrimônio. E ali, como todos sabem, acontece a grande festa do Congado, que é mais antiga que a cidade de Uberlândia. Então a cidade cresceu no entorno da Igreja do Rosário, naquela praça, em torno dos pretos do Congado. E a cidade ainda olha com muito preconceito e com muita repulsa tal cultura. Então, a prefeitura precisa despertar essa ideia de uma informação completa para a sociedade. Nós temos que voltar, nem que seja a fazer o básico. Eu sou psicanalista também, eu costumo dizer sempre aos meus pacientes, o óbvio também precisa ser dito. Então, eu digo isso ao poder público. O óbvio também precisa ser feito. Do contrário, nós vamos ter que encarar essa questão todos os dias e quando é que nós vamos ter sempre a oportunidade de vir falar com as pessoas e podermos abrir o jogo e dizer como que as coisas estão funcionando. Padre, além da festa, né, da cerimônia do Congado que acontece ali naquela região, a praça e a igreja, elas têm quais finalidades?
missas? O que mais acontece por ali? Enquanto evento religioso, nós temos na Capela do Rosário uma vida comunitária religiosa da Igreja Católica. Então nós temos missas, casamentos, batizados, ela tem uma vida cotidiana de orações e preces próprias dos católicos. Ela está vinculada diretamente à Catedral de Santa Terezinha, que é a igreja matriz de Uberlândia, na Praça Tubal Vilela. E a Capela do Rosário pertence hoje ainda à Igreja Catedral. Então eu sou vigário da Catedral de Santa Terezinha. O nosso pároco é o Padre Márcio, então ele é o primeiro responsável. E como vigário auxiliar do pároco, ele me pede para que eu cuide particularmente da Igreja do Rosário também. Por isso a responsabilidade. Então a Igreja do Rosário é uma igreja em funcionamento. Nós temos a missa. Agora, por conta da pandemia, nós pegamos ainda os horários antigos. Aos domingos, 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, missa. Mas casamentos e batizados aos sábados também. A partir de agosto, a partir da reestruturação da igreja, da reforma que nós precisamos fazer, ela vai voltar a ter atividades semanais também, com missas, a oração do terço, grupo de oração e mantendo a programação de final de semana também. Padre, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes de encerrar com o senhor aqui, eu queria que o senhor reforçasse essa questão da conscientização, não só da igreja e da praça ali do Rosário, mas os outros locais que estão, onde tem prédios tombados, né, para que as pessoas tenham essa consciência. O que o senhor poderia falar para elas? Eu acredito que se todos nós tivermos a consciência de que é preciso restaurar, resgatar e respeitar o passado, nós vamos ter uma consciência maior e uma força maior para construirmos o futuro da cidade de Uberlândia. Dentre os prédios que são tombados, nós temos dezenas de prédios, Júnior, aqui em Uberlândia. Não é só a Igreja do Rosário, são vários os prédios que são tombados pelo patrimônio histórico. A Igreja do Rosário é o prédio mais antigo que está de pé dentro da cidade de Uberlândia. Então é preciso ter a conscientização social e eu volto a insistir nesse trabalho da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, sobretudo, na panfletagem, na informação. E foi feito antes da pandemia um trabalho maravilhoso que foi divulgar nos bares, por meio daqueles descansa-copos, sabe? Que a gente bota o copo em cima. Sim. Eles colocavam o prédio tombado e contavam no verso a história daquele prédio tombado. E isso era feito e patrocinado pelos donos de bares, casas noturnas, restaurantes, que é também uma iniciativa que é extremamente louvável para dentro da cidade de Uberlândia, que tem tanto bar, tanto restaurante e tanta coisa para entretenimento, né? Mas não adianta termos entretenimento se não tivermos consciência. Né? Muito mais que entorpecer as pessoas, nós temos que trazê-las à realidade. Então, Uberlândia é uma cidade que possui uma história que precisa ser resgatada e, acima de tudo, respeitada para conseguirmos projetar o nosso futuro. Ok, padre. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Júnior, agradeço a TV Universitária. Um abraço a todos.